Vídeo 2, mortes trans. O vídeo de hoje eu começo de luto porque a cada 48 horas uma pessoa trans morre. Oi gente, tudo bem? Então, o vídeo de hoje o assunto vai ser um pouquinho mais polêmico, um pouquinho mais duro do que os outros, porque nós vamos falar especificamente de mortes trans. Antes de abordar diretamente esse assunto, eu vou explicar pequenos detalhes que são tão importantes da nossa vida, da vida de pessoas trans. Primeiro de tudo, nós trans nos assumimos pra família por uma questão de sobrevivência, por uma questão de não aguentar mais viver em um corpo que não é o seu corpo, por uma questão de não aguentar mais viver em uma mente que não condiz com o que você deseja, o que você quer, com a questão de ter uma vivência que você não quer ter, com a questão de usar roupas que você não quer usar, não se sente confortável. Então, primeiro de tudo, as pessoas trans geralmente sempre se assumem para a família por uma questão de sobrevivência, por uma questão de me nota, me ajuda, eu não estou bem, essa pessoa não sou eu. Quando eu digo essa pessoa não sou eu, é um pouco metafórico. Por quê? Porque quando Anne finalmente pôde ser Anne, a essência de Anne não mudou. Anne continuou sendo a mesma Anne, legal, mimada, um pouco patricinha, etc. Mas Anne com certeza se tornou uma pessoa mais livre, porque Anne pôde expressar mais as coisas do jeito que ela gosta de se expressar. Anne pôde vestir-se do jeito que ela se sente confortável em se vestir. Anne pôde falar com as pessoas do jeito que ela quer falar. Anne pôde ter a vivência que ela sempre quis ter, entenderam? Então, se assumir pra família é sempre um passo essencial pra ter um apoio, que muitas vezes é negado. Então, a partir daí, você é expulso da família. Sem esse apoio familiar, você algumas vezes costuma ir pra escola tentando um apoio. E algumas vezes algumas amigas suas ou amigos seus da escola, você já se assumiu, você já falou e tal, mas começa a sentir um bullying da escola, como eu também sofri bullying da escola. Enfim, tem um vídeo que eu falo exatamente sobre isso, sobre minha vida nas escolas e aí vocês podem ver mais especificamente o que eu passei nas escolas em que eu estudei. Afinal, eu estudei em 6 escolas. Sem apoio da família, sofrendo bullying na escola, a primeira coisa que a pessoa trans faz é... Eu não tenho família, minha família me odeia, minha família não me suporta. Muitas vezes as pessoas trans são expulsas de casa por serem quem são e saem da escola por apanharem, como eu já apanhei também na escola, por sofrerem xingamentos, bullying constante, constrangimentos, etc. Ou seja, nós, pessoas trans, somos expulsas e expulsos, homens trans, da nossa própria família, de pessoas que deviam nos amar por nós sermos nós mesmos. E somos expulsos de ambientes educacionais, que é uma obrigação e dever do Estado, do governo, do Brasil, da educação. E nós somos expulsas, somos negadas à educação. Nós, pessoas trans, sim, eu tenho um vídeo também que fala sobre isso. Nós, pessoas trans, somos sim negadas à educação. Porque quando a gente não tem nome social respeitado em uma escola, a gente não tem nome social respeitado em uma faculdade, a gente não tem banheiro respeitado em uma faculdade, a gente não tem banheiro respeitado em uma escola. É muito difícil achar escolas e faculdades que respeitam. Você tem que ter muito apoio da sua família pra você conseguir passar por tudo isso. Eu consegui passar por tudo isso graças ao apoio da minha mãe, que aí eu consegui mudar meus documentos, que aí eu consegui enfrentar um bocado de escola, que aí eu consegui conversar com a diretoria, fazer acordos pra eu poder usar banheiro e não sei o que. E mesmo assim é tudo muito burocrático e muito cansativo. Você fica se perguntando, Meu Deus, por que eu tenho que passar por tudo isso apenas por ser eu? E com esse esquema que acontece na maior parte da vida de homens e mulheres trans, o que acontece? Essas pessoas são levadas à rua como única forma de sobrevivência. Como eu digo, quando eu digo a rua, é prostituição. Quase 99% das pessoas trans trabalham com prostituição porque não tem como levar outra forma de vida. É expulsa de casa, é negada a educação, constrangimento na escola, constrangimento em casa, né? Se não já foi expulso de casa. E aí quando chega na rua, essa forma de ganhar seu pão de cada dia. Mas não, a morte não acontece só na rua. Nós somos perseguidas desde sempre por sermos nós mesmas. Ou nós mesmos, no caso de homens trans. A morte pode acontecer numa balada quando um cara que tem uma masculinidade mais frágil que um copo de vidro descobre que a gente é trans e nos mata. Pesquisa. Tem vários casos como esse no Google. A morte também pode acontecer no ônibus, quando a gente tá indo pegar um ônibus e a gente do nada é atacada. Pesquisa. Também tem casos como esse. A morte também pode acontecer no seu emprego, quando a trans, que de repente é prostituta, entra no carro do cliente e o cliente a mata. Pesquisa. Também tem casos. Além disso tudo, parem pra reparar. As mortes de pessoas trans nunca é um tiro, uma bala, não sei o que, blá blá. A morte de pessoas trans é 30 tiros, esfaqueamento, corpo esquartejado, estuprou, depois matou. O que revela a sociedade hipócrita do Brasil, que é
O Brasil é o país que mais pesquisa pornô trans, ao mesmo tempo que é o país que mais mata mulheres trans. Tem uma coisa contraditória aí. Tá, todos esses casos, eles são solucionados. Eu vou citar dois que são bem famosos e que também são bem pesados. O caso de Dandara e o caso de Laura. Laura era uma travesti de 18 anos que foi brutalmente agredida e assassinada na zona leste de São Paulo. Esse caso foi em 2015, foi muito pesado, tem vídeos na internet até hoje. Tem um documentário que fala sobre a morte dela. Tem no YouTube esse documentário, é só pesquisar. O nome do documentário é Por que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans? E o documentário fala muito com os pais dela e sobre os últimos momentos de vida dela. É muito bom assistir esse documentário. Depois que ela conseguiu correr pedindo ajuda, eu vou até ler essa parte porque é muito pesada. Um funcionário de um posto, ao invés de ajudar ela ou qualquer coisa do tipo, gravou as imagens com o celular e perguntou: o que foi? E a vítima, no caso Laura, responde: você sabe como é que é? Tem como me levar para um ponto de atendimento? É uma pessoa trans, ela pode morrer. É uma pessoa trans, ela não tem que estudar. É uma pessoa trans, ela não precisa ir no banheiro de acordo com a identidade dela. É uma pessoa trans, a gente não precisa respeitar o nome dela. É uma pessoa trans, a gente pode perguntar o que ela quiser pra gente. A gente pode perguntar o que quiser pra ela. É uma pessoa trans, não tem barreiras, sabe? Resumindo, ninguém ajudou Laura. E o pior mesmo é que os 5 réus acusados de matar Laura, eles seguem soltos. Os acusados pelo caso de Dandara podem ser finalmente os primeiros a serem julgados por depois de 115 homicídios de pessoas trans. Ou seja, tem mais de 115 homicídios de pessoas trans registrados e o caso de Dandara pode ser o primeiro a ser julgado, finalmente. O caso de Dandara tem uma coincidência com o caso de Laura, que também foi filmado. E o caso de Dandara, no caso, foi filmado pelos próprios assassinos dela, que a filmaram batendo nela e xingando ela de nomes e humilhando ela de diversas formas. A coisa que mais me choca no vídeo é que, tipo, ela clamava pra eles pararem de baterem nela. Ela era dessa finura, bem magrinha. Ela não mexia com ninguém. Tem uma reportagem sobre ela, sobre o caso dela, no site Neto.com, que fala bastante sobre isso. E que ela era uma pessoa simples, que estava ajudando a mãe, que estava doente, eu acho, não sei, alguma coisa assim. E tinha saído pra padaria ou pra supermercado e foi agredida. E foi filmada pelos assassinos agredindo ela, xingando, humilhando, etc. E no vídeo ela clamava também pela mãe. Ela dizia que ela só queria a mãe dela. Bom, esses dois casos eles ganharam bastante visibilidade. Mas e os outros? Entrem no site redetransbrasil.org e vão na parte de assassinatos. Quase todo dia, ou mais de uma vez ao dia, irmãs minhas, irmãos meus, pessoas trans, estão sendo mortas por serem trans. Lutem contra pessoas transfóbicas. Lutem contra as piadinhas transfóbicas que os colegas de vocês fazem. Lutem contra a transfobia. Percebam quantos professores trans vocês têm na faculdade ou na escola. Percebam quantos colegas trans vocês têm na faculdade ou na escola. Percebam quantos colegas trans ou quantas pessoas trans vocês conheceram na vida e como vocês conheceram elas. E defendam elas. Defendam elas de piadas transfóbicas. Defendam... Se o seu amiguinho faz uma piada transfóbica no bar, você tá sendo transfóbico se você só ouve e não fala mais nada. É a mesma coisa do machismo. Aquele cara desconstruidão que paga de desconstruidão, mas na mesinha do bar tá com os amigos falando coisas machistas. Ajudem pessoas trans que são expulsas do banheiro. Ajudem pessoas trans que são constrangidas quando outras pessoas as chamam pelo nome de registro. Bom, pra finalizar o vídeo, eu sou trans e você que tá me assistindo, talvez seja trans ou não, e você pode ser cis ou não. Caso você seja cis, você não é diferente de mim. Eu nasci trans e você nasceu cis. Se rotule enquanto pessoa cis, porque eu me rotulo enquanto pessoa trans. Eu sei que rótulos não devem ser usados, mas como início de luta e como início de mudança para um Brasil melhor e mais aceito, se defina enquanto pessoa cis. Porque você que está me assistindo e que teve seu gênero imposto, que teve seu gênero dado, enquanto homem ou mulher, e você se identificou com esse gênero ao longo da sua vida, você é cis. Você não é diferente de mim por eu ser trans. Eu não sou um alien diferente que tem um rótulo de trans. Não. Você também tem o seu rótulo de cis. Você é cis. Você é uma pessoa cisgênera ou cisgênero que ao longo da sua vida teve
se adequou ao gênero que lhe foi dado. Ao longo da minha vida eu não me adequei a esse gênero. Simples. Eu não sou diferente de você. Você é cis, eu sou trans. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Bem pesado. Tá bem, né? Enfim. Mas eu espero que vocês também possam compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. E eu também sempre peço isso no final dos meus vídeos, que é mostrar pros amiguinhos. Porque é sempre muito importante compartilhar esse tipo de informação que não nos é mostrada muitas vezes. E muitas vezes poucas pessoas sabem. Então é muito legal as pessoas se informarem cada vez mais sobre uma causa que é pouco visibilizada, que é uma causa que é um pouco invisível e está se tornando cada vez mais visível esses dias, mas era muito invisível. Enfim, beijo.